Boa noite, gente. Boa noite. Esperando o convidado agora. Estou aqui me comunicando com ela. Aqui. Acredito que já foi agora. Vamos ver, vamos esperar. Aí, minha internet não Vamos está pela hoje. ver. Oh, boa noite. Daí, Aqui mulher, tudo bem? chegamos na nossa tão esperada live. De Tudo um bem, ass- amada? Tudo bem, nós vamos falar de um assunto que quase não está sendo falado. Ninguém está sabendo, isso aqui são os nossos É primeiros. novidade. Novidade, novidade, novidade. E assim, gente, bom, eu sou o chefe Marvin, atuo lá no mercado há mais de 18 anos. Como chefe, primeiro da empresa, já fui chefe executivo, chefe, personal chefe, tenho uma empresa de catering e sou professor, tá? E nós estamos aqui com a nossa nutricionista maravilhosa, Camila Toffo. Se apresenta um pouquinho, gente. Nós já estávamos com saudade de nos reunir. É isso Nutrição aí. e comida, nutrição cozinha, nutrição e chefe. Olha, e olha que não é fácil para o chefe falar com o nutricionista, viu, gente? Eu estou muito feliz porque assim, a crença limitante superada. Demorou, mas vamos lá. Essa união vai sair uma live muito legal. É um prato cheio para quem está assistindo. Nós resolvemos fazer algo diferente diante de tudo que está acontecendo nesses últimos dias, né, Marvin? Isso aí, Programamos uma live muito especial, com um roteiro muito bacana. isso aí. Ó. Semana passada a gente sentou e a gente bateu um papo sobre o que está acontecendo. A gente sabe que não é uma situação muito fácil, que começou na China, vocês agora sabem, coronavírus. E a gente trocou algumas ideias, tá? Eu até comentei com a Camila que quando tivemos problema com H1N1, eu tive esse problema em casa, só que eu não fiquei doente. E ela me perguntou, mas o que que tu fez? E se foi muito simples. Outra coisa foi só alimentação. Aí a gente decidiu passar essas nossas informações, esses nossos conhecimentos para vocês de alguma forma levar isso para casa e espalhar com o maior número de pessoas possíveis, porque nós estamos em um momento de, de, de se proteger. E não de esperar a doença chegar até nós para depois tomar alguma iniciativa. Acredito que hoje, com algumas indicações de alguém, a gente pode fazer muito e se blindar de fato para não acontecer nada em casa. Não é assim, Camila? Exato. Sim. E nós, como profissionais que trabalhamos com alimentação, com o cuidado das pessoas, nós precisamos fazer algo, passar a informação de alguma forma para aquelas pessoas que nos acompanham, que estão mais próximas da gente. Ontem mesmo eu estava assistindo o Fantástico e toda a reportagem, todo o programa foi voltado para o vírus, para a proteção, de repente até mesmo para evitar, não é com o intuito de criar um pânico, mas para evitar que outras coisas piores venham a acontecer, que mais pessoas sejam contaminadas, que cause uma superlotação no serviço público, ou enfim, nos hospitais. Então, essa é a ideia, né? Então, a gente não poderia deixar passar sem fazer uma live para vocês. E Isso vamos aí. lá, o que a gente preparou. Nós Então, tá. sabemos, né? Eu quero abrir essa nossa conversa com uma pergunta muito simples, que acredito que, assim, ó, pela tua experiência, tu consiga nos dar informações bacanésimas. Por Sim. que somos tão propensos a vírus como o da gripe e alergias? E mais nesse período agora, que nós estamos... Essa é a última semana do verão, que está começando o outono, de fato, e o nosso clima vai começar a mudar. Então, eu gostaria de saber por que a gente está propenso assim.
Sim. Pessoal que está nos assistindo, para mim aqui está dando uma pequena falhada. Não sei se é só comigo, se no Insta do pessoal. Acaba de baixar um pouco aqui o volume da tua voz. Não sei se minha voz tá ótima. Isso. Qualquer coisa vocês vão falando ali e aí a gente ajusta. Mas vamos Tá lá. tudo certo, Camila, tá? Só para nós, provavelmente, mas tem aqui minha esposa que está aqui do lado, ele disse que tá tudo ótimo. Perfeito, Tá, então. podemos continuar. Então vamos lá. O que que acontece? Vírus, nós somos um organismo que nós somos uma porta de entrada para esses organismos. Nós já temos eles dentro do nosso corpo por natureza, só que quando nós estamos em desequilíbrio, esses vírus, bactérias, eles têm uma facilidade muito maior em atingir o nosso corpo. Então, muitas vezes nós temos o olho, nós temos a boca, a saliva, as mãos. Até se fôssemos fazer um exame, um teste muito simples de ver quantas bactérias tem nas nossas mãos, são milhares. Nós somos colonizados por essas bactérias e alguns vírus, tá? E alguns são inativos e algumas vezes, podem vir com tudo e nos atingir. O que eu percebo quando a gente está falando de alimentação, de nutrição, de cuidado? As pessoas, em geral, elas não têm esse cuidado, principalmente com o que elas estão colocando para dentro, que é a porta de entrada é a alimentação. Então, hoje, as pessoas estão consumindo muito pão, estão indo na rua comendo pão de queijo, estão comendo pastel. E o que isso vai influenciar na nutrição? O que vai influenciar na imunidade? Bom, nosso corpo é regulado por essas bactérias boas e as bactérias ruins, ou por essas colonizações boas e ruins. E lá no nosso intestino é onde fica a maior parte dessas colônias. Esses alimentos acabam matando essas colônias boas e dando espaço para as bactérias ruins. O que acontece quando muda a temperatura? Nós ficamos suscetíveis ao contágio de um vírus, nós ficamos mais propensos à contaminação. E aí as pessoas têm o nariz escorrendo, muita rinite, muita sinusite, todas essas alergias, nós ficamos mais propensos. Outro detalhe que eu percebo muito é a falta de nutrientes, é a falta de saladas, é a falta de consumir verduras, que nós vamos falar e dar mais umas ideias do que são essas verduras, o que são esses alimentos que serviriam para combater essas infecções. E hoje, principalmente aqui na Serra Gaúcha, que é onde nós estamos, é muito uma alimentação muito com massas, com cervejas, com bebidas. Isso daí termina com o sistema de defesa do corpo. E aí ficam mais propensos a ter. Isso Perfeita explica também, explicação. explica o porquê que dentro da mesma casa uma pessoa pode se contaminar e outra pessoa pode não se contaminar, ou ser mais resistente. Assim, eu sou bem honesto, aqui em casa, por exemplo, minha esposa, ela estava passando por um processo, uma doença, na verdade, autoimune, e isso abaixa por demais a imunidade do corpo dela, tá? Aí, me lembro que na época, quando pediam as pessoas para máscaras, luvas e tudo mais, ela não estava tão familiarizada com a questão da doença. E uma cliente, obviamente, que teve contato no Chile, veio com a doença, enfim, e passou para ela porque ela estava com imunidade baixa. Só que, nesse período, eu estava passando por um processo de emagrecimento, olha só. E nesse processo, comecei a me reeducar alimentarmente. Eu comecei a comer mais verduras, mais frutas, enfim, era menos lanche, era menos esse tipo, menos açúcar. Então, assim, ó, que açúcar, eu digo para você, gente, só baixa imunidade tipo bicho, tá? Então, assim, ó, era menos açúcar, era menos produtos industrializados e menos produtos refinados. E aí, em consequência, não peguei nada, gente. Foi muito engraçado. Eu levei a minha esposa, foi tudo certo, graças a Deus. Ela foi medicada, tudo tranquilo. Mas eu percebi que eu não tive assim, nenhum sintoma sequer, só pelo fato de estar me alimentando melhor. Obviamente que na época eu não entendia isso. Eu simplesmente soube que eu não tinha ficado doente.
Só que um tempo depois, quando fui pesquisar um pouco mais sobre aquilo que eu comia, como me alimentava e tudo mais, eu percebi que eu estava ingerindo alguma substância, alguns alimentos que eles são, eles elevavam a minha imunidade de forma tal que eu não ficava doente. E tanto assim que assim, ó, as pessoas me perguntam, Marvin, fica doente hoje? Cara, dificilmente. Por quê? Porque eu continuo me alimentando igual. Então, assim, essas dicas, essas pequenas dicas que eu faço, que eu fiz naquela época e continuo fazendo até hoje, é o que a gente quer dar para vocês de presente para vocês Sim. fazerem em casa. Porque não é nada demais. Isso aqui não é uma nave aeroespacial, é simplesmente produtos que eu tenho certeza que na sua cidade, aqui em Caxias, tem gente de outro país aqui, então olha como estão. Tem gente que fala espanhol aqui também. Na sua Olá! cidade, no seu país, tenho certeza que vocês vão ter a possibilidade de encontrar esses produtos e adicionar eles na alimentação do dia a dia. E eu queria falar um Sim, pouco mais sobre isso, Camilinha. Assim, ó, sim. eu estava aqui ó, Ah, pesquisando o que mais que eu comia que dava muito certo. olha só, a Organização Mundial da Saúde preconiza que nós deveríamos consumir 0,5 quilo de frutas e legumes por dia. 0,5 quilo. Então, o que que significa isso? Meu Deus, 0,5 quilo. As pessoas não consomem, às vezes, nem uma maçã por dia. Imagina meio Pois quilo é, para ter saúde. O ideal seria que elas distribuíssem esse 0,5 quilo em 3 porções. Então, no almoço, uma porção com os legumes ali, no jantar, uma porção com os legumes ali, ou nos lanches, outras porções, que isso daria mais ou menos 3 xícaras entre frutas e legumes, enfim, no seu dia. 0,5 quilo. Então, para ver como que essas pessoas estão carentes de nutrientes. Mas vamos lá. Marvin, o que que tu comia que tu conseguiu passar por aquela fase sem se contaminar? cara, tem um produto que, na verdade, eu trouxe da culinária indiana, que é a tal da cúrcuma, tá? Cúrcuma, que agora tenho certeza que vai ser muito falado, já é muito falado, está sendo falado hoje, acredito, pelo que a gente falou semana passada, vai ser um das especiarias da moda, Sim. que é o famoso açafrão da terra, tá? Eu pesquisei um pouquinho aqui, assim, anti-inflamatório, antioxidante, antisséptico, cicatrizante, antimicótico e antialérgico, assim, ó, é o milagre das galáxias. E Sim. assim, ó, o que que eu faço? O que que eu faço? Todos os dias de manhã, eu já faço isso basicamente há 2 anos, eu tomo meu suco de limão com cúrcuma, tá? Um suquinho de limão com cúrcuma todos os dias de manhã em jejum. Então, isso me protege, isso me dá energia, gente, sou bem honesto, isso me deixa ligadaço e eu consigo enfrentar meu dia com tranquilidade. Mas eu quero que tu explique um pouco mais sobre essa especiaria, Camila, porque eu tenho certeza que a informação que tu tens, aquela questão mais nutricional, vai deixar a galera um pouco mais tranquila. Bom, quando a gente está falando então de açafrão, da cúrcuma, açafrão da terra, o que que acontece? Ele tem propriedades anti-inflamatórias. Quando a gente está lá com o nosso intestino, olha, saudações da Venezuela, que legal, que Olá, legal, Luz Maria, como estás? coisa boa. Quando nós estamos falando de intestino, ele que está modulando nossa imunidade, nos deixando mais forte, ou mais fracos, né? E tudo isso é modulado por ou eu tenho inflamação no meu intestino, ou eu não tenho inflamação no intestino. Ou seja, eu tenho presença de bactérias boas ou tenho presença de bactérias ruins em maior quantidade. O açafrão, ele consegue ser anti-inflamatório, ou seja, ele consegue fazer com que aumente a defesa dessas bactérias boas. Não só o açafrão, mas o consumo desses alimentos consegue fazer com que aumente as bactérias boas, que é determinante. Para vocês terem uma ideia, que não é hoje o assunto principal da nossa live, mas se o intestino estiver bem, a pessoa tem maior estabilização no humor.
Ou seja, intestino ruim, a pessoa fica preguiçosa, alteração de humor, mais chance de ser depressiva, a imunidade dela cai lá no chão, ela é mais ansiosa. Então, assim, ela tem, na verdade, é um combo, né? É um cesto de coisas que se a gente se cuidar, com certeza vai melhorar. Não só pensando hoje na proposta ali de ficar mais forte, mais imune para o corona, mas é um todo. Até porque não adianta, se você vai, de repente acontece ali de ser contaminada semana que vem, não adianta comer açafrão hoje, porque isso não vai Boa. impedir. Isso é muito importante. Não existe nenhum remédio, não existe ainda nenhuma vacina, enfim, que vai combater. Mas você vai passar por esse período de uma forma com mais resistência. Isso é muito importante, tá? E o que Perfeito. mais que você descobriu, Marvin? Bom, assim, ó, gengibre, gente. Gengibre, coisa da comida Sim. asiática. Vamos entrar aqui nas culinárias do mundo inteiro, né, gente? Então, assim, o gengibre, alimento que contém uma substância chamada de gingerol. Essa é uma coisa que tu vai Sim. explicar depois, tá? Isso não compete a mim, né? Eu só sei que tem esse negócio aí que regula o sistema imunológico do organismo, deixando o corpo menos suscetível a doenças. Eu geralmente eu combino esse ingrediente, sou bem honesto. Quando chega o Natal e a Páscoa, vai dentro do biscoito. Então a galera que Olha que compra bom. biscoito de mim geralmente é imunizado de alguma forma. Tá? Pelo E menos na além do Páscoa e mais, no eu trabalho Natal. muito com açúcares mascavo ou melado, que não são açúcares refinados para esse tipo de preparações, que deixam o alimento muito melhor e mais saudável. Além do mais, para Sim. carnes, umas saladas, molho de saladas e até em chá. Em chá funciona muito bem, a galera adora bastante. Ele é um pouco mais picante, eu sempre digo para a galera, um pouco mais picante, porém refrescante pra caramba. Agora tu me fala desse gingeropo. Bem, a Luz ali perguntou a cúrcuma, o gengibre, colocar a raiz, né, pode ser colocado, por exemplo, de manhã, junto com esse shot que você faz com limão, cúrcuma e gengibre, na verdade, o gole anti-inflamatório já de manhã cedo. Na verdade, o que que são, Marvin? Todos os produtos, todos os alimentos, eles têm sempre uma propriedade que sobressai. Então, tem o gingerol, o açafrão tem a cúrcuma, a curcumina. Todos eles têm uma substância que vai fazer um efeito muito maior dentro do nosso corpo, que é antioxidante. Então, quando a gente está falando de vitamina, de um alimento, de uma laranja, de um limão, eu tenho ali a vitamina C, eu também tenho outras substâncias que melhoram a digestão, e cada substância tem um nome específico. Então, o gingerol é mais um anti-inflamatório que também que é a propriedade principal do açafrão. Me diz uma coisa, consumo ele em pó ou em raiz? O gengibre pode ser, quando a gente coloca em pó, ele vai muito mais para os molhos, ou quando é colocado num suco. E quando é raiz, também pode ser ralado, enfim. Não tem ainda não é bem claro. Eu, por exemplo, trabalho com a fitoterapia, que é o quê? É o extrato seco. Então, eles pegam a parte do gengibre, eles vão lá, extraem aquela substância que faz efeito do gengibre e colocam dentro de uma cápsula. Então, Opa! ali ele vai vir em pó, só que o extrato é a parte principal do gengibre, né? Então, assim, se você vai consumir no dia a dia, você pode usar a raiz, você pode usar o pó, que você vai se beneficiar. Agora, quando eu preciso de uma dose de ataque, aí eu preciso usar o extrato seco deste produto, deste alimento, em forma de cápsulas ou gotas, enfim. Depende de como é a sua forma que vai vir. Nossa, interessante. Agora, me diz uma coisa, Camila. A gente usa muito o alecrim na cozinha, tá? Eu sei que o alecrim é um antibiótico natural. Eu sei que depois que tu tá doente, obviamente não vai fazer aquele efeito maravilhoso, mas consumido com frequência, ele ajuda a aumentar a imunidade, inclusive a combater radicais livres e tudo mais. Exatamente. Fala um pouco mais, Antifúngico. que depois eu vou dar uma dica de tempero para vocês guardarem em casa e temperar as coisas que vocês têm.
e ganhar aquela imunidade básica. Sim. Então, para quem está entrando agora, só para esclarecer, nós estamos falando de alimentos, juntando aqui chefe de cozinha e a nutrição, falando aqui de Boa. propriedades dos alimentos e falando de como a gente pode usar isso na cozinha de maneira prática e básica para melhorar a imunidade, não só nesse momento em que a gente está vivendo, mas também para o inverno que vai se aproximar, tá? Então, assim, olha, Marvin, nós mesmos separamos esses alimentos, todos eles com essas propriedades. Nós separamos um grupo de alimentos com essas propriedades antioxidantes ou anti-inflamatórias. O alecrim, ele é antifúngico também, então ele pode combater fungos. Ele também pode ser digestivo, ele melhora a digestão. Chá de alecrim pode ser combate a ansiedade, o estresse. E isso é uma coisa que eu vou falar depois. O sono, né? Nós estamos falando aqui de especiaria das ervas, mas o sono ele é crucial para aumentar a imunidade, para melhorar a imunidade de uma pessoa. Um exemplo muito básico: pessoas que trabalham em 1 ou 2 empregos, que trabalham em torno de 12 horas, 15 horas, dormem pouco ou viram a noite dormindo, acordados, trabalhando, isso daí vai reduzir a imunidade. Utilizar alecrim, por exemplo, pode reduzir esse estresse oxidativo, esse estresse das pessoas. Alguém ele perguntou se pode usar em drinks. Bom, talvez possa usar para combinação. Agora, se eu pensar que o álcool detona as bactérias do intestino, a tua imunidade vai por água abaixo. Aí, gente, isso aí, bem falado, bem falado. Gente, outra coisa que eu costumo comer bastante é pimenta. Pimenta Adoro. vermelha. Até exagero nas minhas comidas. Às vezes não dá para comer, que eu não tenho muito limite, eu coloco demais. Eu também não, gente. Assim, eu gosto, até porque eu consigo reduzir o consumo de sal através da pimenta. Então, isso deixa meu corpo menos inchado, obviamente, né? E me coloca um pouco mais, assim, eu falo um pouco mais sobre a pimenta vermelha, em A especial. pimenta, a pimenta vermelha, a pimenta preta, ela é sensacional porque ela pode melhorar a absorção, por exemplo, da cúrcuma, do açafrão. Então, colocar Opa, ele, opa. isso, quando eu trabalho com a fitoterapia, nós colocamos ela dentro da mesma cápsula. Mas quando a gente está colocando na comida, ela vai aumentar a absorção até da cúrcuma, do açafrão dentro do nosso corpo, da curcumina, que é o composto ativo. O potencializador da cúrcuma, gente. Esse eu não sabia. Obrigado. Vou Potencializador. anotar aqui, ó. Sim, Vou anotar aqui. excelente, O alho, excelente. gente. O alho. O alho é usado há séculos, mas há séculos como tratamento de gripes, gente. Por quê? Anti-inflamatório, tem alicina dentro do alho, que é anti-inflamatório, antiviral. É uma Beleza. propriedade, é uma substância. Na verdade, o que a gente está falando aqui é assim, ó, Papai do céu colocou tudo dentro dos alimentos. O que a gente peca, né, é não usar. É Mas ele verdade. colocou tudo, a cura para muitas doenças ou a prevenção, tá tudo dentro do próprio alimento que ele deu de graça para gente. Só que a gente acaba não plantando, não tem uma cebolinha no pátio, não tem um alface dentro de uma lata. E aí a gente tem que ir no supermercado, às vezes não tem. Então, assim, às vezes é coisas muito básicas. Tem pessoas que não têm nem espaço para colocar, poderia colocar na sacada de casa e não tem, não faz. Então, Papai do Céu colocou tudo nos alimentos. E aí a gente Oh, está aqui ensinando a usar. é isso aí. Eu sou bem honesto. Eu não era um cara fã do alho. Até hoje eu não sou fã do alho. Mas eu soube usar o alho e incluir na comida. Então, uma dica para quem não gosta do alho ou não gosta do efeito posterior que ele deixa no nosso corpo, fica suando, transpirando alho, é simples. A gente pega uns dentes de alho, machaca um pouquinho e coloca eles dentro de óleo, azeite de oliva, que é o que eu geralmente faço. E com isso eu tempero minha comida e eu sei que eu vou ter pelo menos alguma coisa do alho dentro da comida, me dando esse tipo de imunidade, me dando esse tipo de benefício. E dá para misturar até o Tomara. alecrim junto. Compra um azeite de oliva de boa qualidade, azeite de oliva extra virgem,
porque é o azeite que não é processado, então ele é puro. E você coloca o alho, coloca o alecrim, olha, maravilhoso, o aroma fica perfeito. Gente, até para salada, galera. Tempera salada, viu? Sim. O ideal, né? Nós vamos ter a propriedade muito maior do alho quando ele é cru. Por isso E, que seria ó, interessante se conseguíssemos comer ele cru. Como tem alguns alimentos que é um pouco complicado, de repente fazer uma pastinha para colocar em cima do pão ou para colocar junto com uma mistura ali também seria interessante. E outro alimento que combina com o alho é a cebola, que ela é rica em quercetina, que é uma substância que também é anti-inflamatória, que também melhora a imunidade e antialérgica. opa. Exato. Adorei, adorei, adorei. Eu estava pesquisando uma coisa aqui, que me chamou muito a atenção, Camila, tá? Que eu como bastante, tá? Que é o tal do tomate. Tomate é rico em vitamina A, B e C. Uma coisa que é muito bom para prevenção de qualquer tipo de gripe, sobretudo gripe, é a vitamina C. E tem o Sim, tal do licopeno, melhor exato. consumido em aceites. Ele disse que é lipossolúvel. Então, se a gente colocar um pouco de Exatamente. gordura dentro dele, a absorção é muito melhor. Mas me fala um pouquinho sobre isso, que eu acredito que a galera vai adorar. E mais agora, por exemplo, aqui no Brasil, aqui na nossa região, nós estamos em temporada de tomate. Então, é uma coisa para você Maravilhoso. desfrutar, né, gente? Bom, o tomate, principalmente para homens, ele é fantástico, porque ele é um alimento que pode, consumindo com uma periodicidade, pode evitar ou pode prevenir o câncer de próstata, né? O que acontece? O licopeno, ele precisa ser aquecido para melhorar a absorção dele. Então, quando aquecido na comida, então nos molhos, ele tem uma absorção melhor. Se a gente pensar também em vitamina E, na vitamina C, eles são antioxidantes. O que que a gente precisa? Lá, os nossos soldadinhos do nosso corpo eles precisam estar ativos e eles precisam de alimento para que eles estejam ativos. Por isso é importante o consumo de alimentos que são mais ricos em antioxidantes. Tomate cozido, exatamente como você falou. Tomate cozido tem uma melhor biodisponibilidade desses nutrientes, tá? Não funciona com todos os legumes. O tomate, sim, não é com todos. Alguns legumes, alguns outros, quando aquecido, eles perdem um pouquinho essas propriedades, mas não deixam de ser ricos, ok? Então, assim, façam uma mistura, façam os molhos, deixem guardado na geladeira, façam o próprio molho. Aquele extrato de tomate, infelizmente, de tomate não tem praticamente nada. Até ontem foi uma coisa muito. Aconteceu algo bem engraçado. O meu irmão, ele estava trabalhando e uma pessoa disse para ele que, ao invés de ele usar o extrato de tomate, ele que pegasse um tomate, bater no liquidificador e colocar na massa, no molho da massa. E aí depois ele veio me dizer que, mas não ficou igual, como é que não ficou daquela cor? Ficou muito mais claro. Exatamente. O extrato do tomate que a gente compra pronto, ele é cheio de corante. Ele não é usado 20 tomates para colocar dentro daquela embalagem e é vendido por R$ 1, 1,50, 90 centavos. Isso não acontece. Quanto mais barato é aquele produto, menos tomate tem ali dentro. Boa, porque assim, ó, ontem eu fiz molho de tomate, então assim, eu sempre faço meu molho de tomate. Quem quiser uma dica ali, entra no meu canal, tem um molho marinado que vai ajudar vocês. Enfim, e dá para congelar, eu congelo, eu uso nas minhas preparações no dia a dia. Então, assim, uma coisa que eu deixo já pronta na minha, na minha geladeira para facilitar a minha semana. Gente, muitas das coisas bem utilizadas, bem preparadas, dá para congelar, descongelar, obviamente, na geladeira, nunca fora, ou no sol, ou no tempo, obviamente, né? A gente vai respeitando as nossas normas sanitárias, para depois conseguirmos usar com maior facilidade. E o que eu faço no final de semana para facilitar a minha semana. Outra coisa, castanha do Pará, gente, fonte de selênio, gente. Esses, estamos falando de Exatamente. antioxidante, assim, ó, a granel. Me explica um pouco mais disso, gente. Enfim, o selênio, ele faz parte, eu gosto muito de falar que essas vitaminas, os minerais, eles servem para virar a chavezinha dentro do nosso corpo.
tá? Para manter aqueles soldadinhos, que são o nosso sistema de defesa, um pouco mais blindado ou com mais força. Se as pessoas pudessem consumir pelo menos umas 3 castanhas por dia, já seria suficiente para aumentar os níveis de selênio. A população em geral tem níveis de selênio baixíssimo, então a imunidade é sempre muito baixa. Nós sabemos que a castanha do Pará, a castanha de caju, a castanha do Brasil, enfim, ela é um pouquinho mais cara quando a gente compara com uma maçã, com uma laranja, enfim. Mas se as pessoas pudessem consumir, muitas vezes evitam de comprar ali um pão de queijo, vão consumir um pouquinho mais desses alimentos, dessas castanhas, dessas oleaginosas, porque elas são riquíssimas nesses minerais, que no dia a dia é muito difícil conseguir comendo apenas uma laranja, um exemplo, né? Também tem um outro alimento, são as verduras verdes escuras, que eles vão fazer... perguntar, gente. Sim, as verduras verdes escuras, brócolis, couve, o repolho também não é escuro, mas ele também vai auxiliar, o espinafre também vai auxiliar. Esses alimentos servem de alimento para nossas bactérias, aumentando a colonização das bactérias boas. A Kelly perguntou se as nozes também. Também. Nozes, castanhas, pistache. Então, para quem consegue, pode de repente inventar uma granola em casa e colocar um pouco desses alimentos e todos os dias consumir um pouquinho com iogurte, consumir um pouquinho com uma banana, com um pouco de iogurte e colocar, polvilhar em cima esses alimentos. Fica super bom. Já está pelo menos colocando um pouquinho dessa dose diária de antioxidantes. E as verduras que eu estava falando são importantíssimas. Todo dia nós deveríamos ter pelo menos uma delas dentro da nossa comida. Seja brócolis, seja couve, o repolho, o espinafre. Alguma delas nós deveríamos colocar. Rúcula. Eu sou Olha ali. Eu sou fã do brócolis, né, gente? Então, assim, eu consumo muito brócolis e muita salada. Até eu comentei com a Camila semana passada que eu tenho problema de ferritina alta. Às vezes que pode ser a genética. Mas o que eu faço? Se eu consumo demais, por quê? Porque eu sei que ácido fólico pra caramba. E isso vai me ajudar naquilo que eu preciso, né, gente? Que é a imunidade. Outra coisa, falando em frutas, me fala de frutas vermelhas. Sabe por quê? Porque não é uma coisa muito fácil de achar, tá? Só em temporada. Aqui no sul, a gente tem no período do verão, no período que a gente tem agora, né? A gente tem algum resquício de morango. Mas se eu comer, eu sei que elas são ótimas, tu vai explicar, mas quero te deixar uma segunda pergunta nessa questão ali, ó. Posso consumir elas mesmo colocando no congelador? Sim, as frutas, sim. Você pode congelar elas e ir utilizando durante a temporada que não tem aqui principalmente aqui no sul, né? Que as frutas vermelhas, elas adoram calor. Mas hoje nos mercados a gente consegue comprar congelada. E aí vai utilizando durante o decorrer do ano. Nós sabemos que as frutas vermelhas, groselha, goiaba, talvez pitanga, não é tão fácil de achar aqui, ou também não é tão barato. Então, assim, para quem tem essa dificuldade, vamos utilizar kiwi, limão, laranja. Vamos consumir esses alimentos que estão presentes no nosso dia a dia, que são ricos em vitamina C, que são também antioxidantes, que também faz parte, também vão nos imunizar a longo prazo. Também podemos usar aqui, eu estava separando, além do kiwi, da laranja, do limão, da goiaba, do mamão, melão. Os congelados mantêm o mesmo teor nutricional, a Manu está perguntando. O que acontece? Dentro de uma fruta, nós temos várias vitaminas e algumas vitaminas em maior quantidade, tá? Existem algumas vitaminas que elas não toleram o frio e aí elas acabam morrendo um pouquinho. A vitamina C é uma delas, que quando congelada, aquele alimento, aquela fruta vai diminuir um pouquinho aquele teor.
Quando, por exemplo, você vai fazer um suco de laranja, o ideal é que você toma na hora, não guarda na geladeira. Sabe aquela velha história de ocupar todas as laranjas, fazer suco e guardar na geladeira? Não é interessante, porque pelo menos a vitamina C naquela hora ela vai estar reduzida, tá? Mas assim, ó, não vai impedir de ter outras vitaminas. Vai ter vitamina E, vai ter vitamina A, vai ter outras vitaminas dentro daqueles alimentos. Então, é um todo, é o que você come desde a hora que levanta até a hora que vai dormir, não necessariamente só aquele suco. Gente, assim, ó, falando de produtos, eu sou muito simples em alimentação, tá? Pelo fato que também passei um período que fui vegetariano e era uma das coisas que eu aprendi a comer. E uma das coisas que me trouxe para o Brasil foi o consumo de alface, folhas verdes, gente. Uma coisa que eu não consumia Sim. de jeito maneira. Mas quando eu cheguei aqui, comecei a tomar gosto, porque a galera que come pra caramba. E meus clientes pediam demais, tanto que nos meus cardápios não pode faltar, mesmo no inverno, o uso de folhas verdes. Eu sou muito grato, gente, sou muito grato a isso. Então, assim, eu só melhorei minha condição assim, nutricional aqui no país, tá? Porque eu não sofro de colesterol alto, esse tipo de coisa, só pelo consumo isso. E olha que eu como, gente. Quem cozinha, experimente. Quem experimente, pelo amor de Deus, um Deus nossa cura. Então, eu uso esses alimentos como alavancagem para minha saúde. E eu acredito Sim. que vocês, que estão chegando de alimentos que alavancam a nossa imunidade, mais em tempos de coronavírus, para a gente passar essa fase sem problema algum. Quando os Exato. alimentos acabaram, vocês têm algum alimento assim específico, Quando, especial para falar para nós? quando A você gente dá uma falou, dica bem louca de tempero. bem maluca, vamos ver se a gente tem algo milagroso. Quando você falou ali de alface, eu aprendi, eu sou muito do básico. Então, se é para comer alface, é para comer alface. Se é para comer tomate, é alface e tomate, pronto. E o meu namorado me ensinou uma salada diferente. Eu pico a Opa, alface. Para variar e fica muito bonita, é muito fácil de consumir. Para quem não tem assim, mas é verdura, eu não sou muito daquela folha amarga. É uma receitinha bem simples. Você vai picar a alface em tirinhas como se fosse couve, um pouquinho maior do que tirinhas para ela não perder muito a água e não ficar feia. Você vai misturar você vai misturar maçã picada, ricota, tomatinho cereja, olha só, cheio de antioxidantes. Você pode ralar uma cenoura também e faz uma mistura. Eu sou apaixonada porque fica bonita, fica colorida. Então, repetindo, é alface picada, tomate cereja, ricota picada, que ricota é mais fácil. Se vocês quiserem usar queijo Minas, pode usar também. O tomatinho que eu falei, e se você quiser colocar cenoura ralada também. Fica sensacional, fica muito colorido. E é difícil de alguém não gostar de um prato assim, né? Pro dia a dia. Sempre eu faço isso. Eu vou fazer a salada, já misturo tudo. Aqui no então vou fundinho, te dar uma dica nessa tua salada aí, eu vou te dar uma olha, dica. vai Disse para o lá. namorado que Marvin deu uma dica para vocês, tá? Já que vocês estão colocando queijo, geralmente quando a gente usa ricota, são queijos que eles não têm tanto sabor. Eles Sim, são bons porque aham, têm uma carga proteica muito bacana e tal, e outras coisas, exatamente. mas não tem aquele sabor gostoso que a galera enlouqueceria, como por exemplo um queijo mussarela ou um outro tipo de queijo que eles têm mais sabor. Nós falamos daquele óleo com alecrim e alho, certo? Sensacional, aham. Marina ele, 5 minutinhos antes de colocar na salada. E coloca na salada. Gente, vocês vão ganhar assim um dia. Vocês vão É ganhar assim, ou esposas, maridos, filhos, sei lá, familiares felizes por dar um toque diferente. E se vocês são um marinar a pouquinho mais, ricota. e se Que vocês são um sensacional. pouquinho mais assim, ó, daquelas pessoas que gostam de experimentar, rala um pouquinho de gengibre, só para deixar ele mais refrescante. Se vocês moram em um lugar muito quente, obviamente vai dar um frescor na boca de vocês e ela vai ficar, obviamente, muito mais saborosa. Que sensacional. Nós falamos aqui muito de alimentos, Marvin, mas aqui atrás eu tenho no meu estoque muitos chás.
Esses potinhos Opa, aqui, pode deixar, com gente. uma Eu sou cara galinha do muito chá, mas bonitinha. nesse momento tomaria muito chá. Eu não poderia deixar de falar dos chás. Eu trabalho com a fitoterapia o tempo todo e terminar essa live sem falar um pouquinho dos chazinhos, não poderíamos, Boa. né? E aqui eu tenho uns potinhos lindos que minha mãe me deu de galinha, né? Tem um franguinho desenhado aqui. É uma ótima ideia. São potes de vidros, você vai colocar os chás aqui, enfim. E todos os dias dá para fazer. Eu gosto muito de usar, vou mostrar para vocês aqui. Isso daqui eu comprei numa loja muito. Nas lojas que vendem produtos de casa. É muito simples. Ele tem um refil aqui, onde eu posso colocar eu posso colocar a erva aqui dentro. Tá? Você vai aquecer. Ai, que coisa boa, Ilana entrou! Você vai Estou aquecer. vendo Essa aqui. é a forma ideal de fazer o chá. Você Boa. aquece a água em torno de 80 graus, desliga a água, coloca a erva aqui dentro, deixa abafar por 5 minutos, depois você retira a erva e você vai beber apenas o chá. Por que que não pode deixar o chá, a erva ali dentro da noite para o dia, passando muitas horas? Dentro dos cabinhos de cada chá, existem alguns, a gente chama de produtos, substâncias antinutricionais. Então, quando nós deixamos muito tempo a água ali, o chá de molho, aqueles produtos começam, aquelas substâncias começam a largar dentro do chá. E depois você vai tomar também. Então, o interessante é colocar fora depois e deixar só guardadinho, tá? Quem puder, eu gosto muito do chá quente, então eu prefiro fazer isso muitas vezes. A Manu falou do própolis e já vou falar um pouquinho mais. Então, o interessante é você não ficar aquecendo muitas vezes o próprio chazinho, tá? Porque isso acaba perdendo as propriedades. Mas o chá é excelente, nós poderíamos tomar todos os dias, até 250 ml, 500 ml por dia de chá. Isso não substitui a água, ok? Mas nós deveríamos tomar chá verde. Você pode tomar, você pode fazer um chá de funcho também, chá de hortelã, chá de gengibre e acrescentar as gotinhas de própolis. Própolis é muito barato. Você vai comprar numa farmácia, custa em torno de 15, 20 reais, nem isso às vezes. E você pode colocar de 20 a 25 gotinhas de própolis no chá. Isso vai aumentar muito a imunidade. A Kelly perguntou sobre o mel. O mel é um alimento rico em vitamina C. Só que quando aquecido, essa vitamina C acaba morrendo um pouquinho. Então, o mel é interessante, mas desde que ele seja puro e que seja colocado, digamos assim, cru, não seja aquecido naquele alimento. Então, é interessante. Para colocar no chá, caso vá utilizar, ou colocar numa bolachinha, ou colocar com algum alimento, coloca ele frio, tá? Coloca sempre em temperaturas já frias para não estragar esse alimento, que é o mel, tá? Falando aqui de imunidade. Bom É uma dica demais. maravilhosa. Eu tenho vários chás aqui, eu não vivo sem eles. Para o estresse, chá de alecrim que nós estávamos falando para o estresse. Então, antes de Olha, dormir, um chazinho. fantástica. E quando nós estamos falando de imunidade, é importante dormir. Então, o que que é importante? O que que nós poderíamos colocar? Chá de camomila, chá de melissa, chá de mulungu. Isso tudo se compra em lojas de produtos naturais, tá? Pode ser a granel. Tem que ver muito a procedência. Tem pessoas que têm em casa, então é melhor ainda que você já pega aquela plantinha verdinha, bonitinha ali com todos aqueles ativos. Você pode usar passiflora, que é o maracujá, então a camomila, o alecrim, também pode usar o manjericão para fazer chá, que é anti-estresse. Para quê? Melhorar a qualidade do sono. E aí o quê? Melhorar a imunidade. Tem uma coisa que abaixa a imunidade no corpo da gente, é o tal do estresse. Então, assim, Sim. ó, eu achei a tua dica interessantíssima. Eu vou tentar me render nesse negócio do chá, tá? Eu não sou cara fã do chá, sou bem honesto, sou cara do café. Eu venho de uma terra do café, então é difícil para mim pensar em chá. Já fiz muito para tomar chimarrão e hoje consigo tomar chimarrão com bastante tranquilidade.
E minha mulher, muito inteligente, ela mistura chá, gente. Então, assim, ó, o chá para mim, ó, tem sido uma coisa que eu estou adicionando ao meu estilo de vida, porque, na verdade, quando a gente se alimenta dessa forma assim, ou usa essa substância, cara, tudo melhora. O seu organismo melhora, Sim. assim, ó, extraordinariamente, dá uma força de caramba. Bom, então vamos fazer um resumo aí dos alimentos que a Ótimo, gente falou para imunidade. Eu estava show. falando das frutas, tá? E Frutas, alguns legumes. Então eu falei do kiwi, da laranja, do limão, do própolis, de chás como camomila, melissa, passiflora, que é o maracujá, mulungu, pode usar o alecrim e também o manjericão. E o Marvin falou das especiarias. Quais são elas, Marvin? então, nós falamos da açafrão da terra, cúrcuma, nós falamos um pouco do alecrim, eu não falei da canela, né, mas está tudo certo, falamos da castanha do Brasil, falamos também do gengibre, uma coisa que eu adoro, gengibre, pimenta vermelha, alho, tu fez a introdução da cebola sou bem honesto, uso pouco, né, deveria ser um pouco mais, uso alho poró hoje em dia, né, que para mim é um pouco melhor em questão de digestão, sobre uma questão de digestão sobre isso, tá? E, a, e acho que foi tudo isso que a gente fala. Ah, e o tomate, gente, tomate que E nós o estamos em tomate. temporada. Então, assim, Camila, uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui também para a galera, assim, ó, já que nós estamos nesse momento, assim, ó, bem, 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 não é tão dramático, né, de fato, mas é um momento preocupante para muitas pessoas. Hoje falei com várias pessoas na rua, percebi que a falta de informação é o que deixa as pessoas em um estado de alerta, quase pânico, e mais o desconhecimento de o que fazer e como se prevenir para que essas coisas não aconteçam. Tá? Então, assim, eu acho que essa nossa conversa hoje, para mim, foi extremamente importante para mostrar para as pessoas que realmente, gente, que com poucas ações, lavar as mãos, gente, a cada momento, eu lavo minhas mãos, já perco as contas, né? Eu trabalho em cozinha, faz parte, não é porque existe uma regra de saúde, uma regra da vista, a gente de se lavar as mãos o tempo inteiro por uma questão de higiene. Então, assim, cada vez que Exato. você pega uma coisa, saiam para a rua, mexem com dinheiro, voltem para casa, gente, pelo amor de Deus, é hábito. Tá? É hábito lavar as mãos. Passar um álcool gel quando chega nos lugares. Hoje, a maioria deles, não é uma questão do coronavírus, a maioria dos lugares já tem álcool gel disponível para as pessoas usarem, se não tem essa possibilidade de lavar de fato as mãos. E é muito fácil, regrinha, ensaboar bem as mãos, passar bem entre os dedos. Eu faço assim que nem médico. A gente faz isso aqui, ó, com todos os meus dedinhos, lavo em abundante água e aí parto, não para uma toalha comum em casa, gente, geralmente descartável. Só para mim não deixar bater ali e ir contaminar o alimento ou contaminar outras pessoas se alguma coisa acontecer comigo. Essa é uma das medidas que eu acho super bacana, simples também de fazer e que eu tenho certeza que as pessoas só seguindo essas nossas dicas vão ter assim, ó, dias maravilhosos com preocupações zero. Não é assim, Camila? Exato. Exatamente. Esperamos realmente que tenham gostado. Muitas pessoas participaram, a gente fica bem feliz. Se a gente conseguiu plantar aquela sementinha, nós já fizemos a nossa parte nesse momento. Ótimo. Camila, assim, ó, gratidão, gratidão de coração. Tava com saudade mesmo de Eu falar, também. de compartilhar esses teus conhecimentos com mais pessoas, tá? Com mais pessoas. E eu tenho certeza que muita coisa boa vai vir. A gente vai planejar algumas coisas interessantes, tenho certeza disso. Eu Sim, sei que sempre te pego quando tu tá viajando, alguma coisa, mas tu sempre topa. Então, é uma guria assim, que topa, assim, ó, para a gente dar algumas informações interessantes para outras pessoas, tá? Gratidão de coração.
A gratidão é toda minha de passar o que eu mais amo para todo mundo. Beleza. Um abraço, Galera, Mário. imagina que isso, tamo junto, guria. Ah, tô quase gaúcho, gente. Tô quase gaúcho, gente. Boa noite para todos que nos assistiram. O nosso muito obrigado mesmo. E assim, ó, espero que a gente se veja numa próxima oportunidade que não seja tão longe, que seja meio pertinho. Tá, Exato. galera? Obrigado, Camila, e até mais. Abraço a todos.